Boa tarde, minha gente, amigos, amigas. Bom apetite para você que está aí almoçando e me assistindo ao mesmo tempo. Bem-vindos ao programa piloto Almoço com Estela. Olha só, né? Um programa que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, a partir do dia 14 de setembro, do meio-dia e meio até 1 da tarde. Meia horinha aqui para a gente falar de temas que, olha, podem trazer uma luz aí importante diante de alguns temas que são, assim, tensos na vida familiar. Mas, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu tô aqui ao vivo no Instagram, esse conteúdo vai ficar disponível também no meu canal do YouTube Estela Azulay e no podcast da Estela Azulay, Almoço com Estela. E eu sou Estela Azulay, jornalista, educadora parental, eu tenho especializações em análise de perfil neurociência comportamental, sou mãe de 4 filhos, dirijo hoje a maior escola de pais do Brasil, que é a Escola de Pais XD. Comunicação é um tema que eu adoro, por isso eu sou escritora e palestrante especialista no assunto. Acabei de lançar um livro, gente, Como Educar Se Não Sei Me Comunicar, pela editora Literare. Você pode encontrar em livrarias, em todas as plataformas do Brasil. E também essa caixinha livre, que é um jogo, conte sua história para o seu filho pela Matrix, que são 100 cartas aí para você jogar com os seus filhos, criar vínculos, aproximar através da sua história pessoal. E com todo esse papo aí de comunicação, eu decidi escolher para esse programa piloto, né, uma experiência que a gente está fazendo hoje, testando todos os aparelhos, testando a gravação mútua aqui ao vivo pelo Instagram com o celular, a gravação pro YouTube com 2 microfones que eu tô aqui, gente, por isso, tá vendo? Oi, gente, tem gente de Jerusalém me assistindo, bem-vindos, Sari, Cori, Kisso, muito bem, Sabina Kukerkorn, bem-vinda, é um tema muito importante que eu vou tratar hoje e que faz parte muitas vezes de famílias muito boas e que se consideram com relacionamentos saudáveis com seus filhos, né? A mentira, ela pode surgir e causar, assim, uma surpresa nos pais, de repente, um susto muito grande. Às vezes esses sustos podem começar até antes, mas bem pequenininhos. É que conforme os filhos crescem, os sustos aumentam de tamanho. E aí eu também, contando pouquinho da minha experiência como mãe de 4, né, que já passei por todas as fases, eu tenho uma filha de 22, uma de 20, um de 17, um de 13, os filhos, eles vão crescendo e vão mudando também um pouquinho a personalidade, né, eles vão sofrendo influências do mundo externo, eles vão criando o próprio pensamento crítico, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente imaginou, por mais que a gente acredite que esteja dando uma boa educação, né. Então, pra gente chegar aqui no tema e fiquem à vontade aí, meu povo, para perguntarem o que vocês quiserem, trazerem também situações que vocês passaram, compartilharem, e eu posso aqui trazer, de repente, alguma resposta de como agir. Mas eu quero começar falando, primeiro, por que que o seu filho mente? Essa é a primeira pergunta. Por que que seu filho pode vir a mentir? Porque tem muita gente aqui que ainda tem filho em idade que não trouxe grandes mentiras tão assustadoras, mas que você já pegou eles em mentirinhas pequenas, tá? E essas mentirinhas pequenas hoje podem se transformar em grandes mentiras amanhã. Por que que o seu filho mente? Por que você acha que o seu filho mentiu, mente? Ou você tem medo que ele possa vir mentir para você? Então vamos lá. A minha primeira pergunta para você, pai, mãe, responsável, tia, avó, não importa. Você mente? Aquela mentira que a gente acha que é inofensiva? Aquela mentira dos teus amigos te convidando para sair e você falando na frente dos seus filhos para o seu marido ou você para sua esposa: ah, fala que a gente tem outra coisa, ou fala que eu tô meio gripado e na verdade não é nada disso. Você já mentiu, mesmo que não na frente dos seus filhos, para algum parente, no seu trabalho, a pequena mentira que seja? Sabe por quê, gente? Porque isso cria uma energia da mentira no ar. É que nem algoritmo, sabe quando você está conversando com alguém sobre algum assunto e de repente no seu celular aparece um patrocinado sobre aquele assunto? Por quê? Porque o universo escutou, né? Porque o celular escutou, né? A gente já sabe que hoje o celular escuta. E eu vou contar um segredo para vocês: o universo também escuta. Então você, quando está contando uma mentirinha inofensiva, o universo está escutando. Aquilo está entrando no coração do seu filho, está criando espaços que a gente chama energia para aquilo, que a gente nem imagina. Então a primeira pergunta que eu faço para você é: você mente?
Você tem o hábito de mentir? Primeira coisa, né? Porque ser pai, gente, e mãe, o responsável, antes de mais nada, educar filhos, antes de mais nada, a gente olhar pra gente. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu faço é, você tolera pequenas mentiras? Sabe aquelas mentirinhas que a gente acha inofensivas, que os filhos fazem quando são menores? Quem comeu o bolo de chocolate da geladeira? Aí teu filho tá com aquela mancha, sabe assim? Aquela situação meio banalizada, né? Com a mancha de chocolate, você sabe que ele comeu? Então, é importante, quando você pegar o seu filho em qualquer idade, em uma pequena mentira, você trazer o assunto, colocar o assunto, posicionar o tema de uma forma séria, gente. Nunca agressiva, nunca de uma forma abrupta, não. Se agacha na altura do seu filho, fala, filhinho, a mamãe tá vendo o que você comeu. Não precisa ter medo de contar para mim a verdade. Vamos entender por que você pegou escondido, por que você sentiu que você tinha que pegar escondido isso, né? Vamos tentar sempre entender o porquê daquela atitude. Porque, gente, quando um filho... Sim, existem crianças, adolescentes, jovens e adultos que nascem com desvio de caráter ou criam desvio de caráter durante a sua vida. Mas, na grande maioria das vezes, não é assim. São hábitos e são comportamentos que vão se desenvolvendo conforme o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, ok? Então a gente sempre tem que não ter medo de buscar a raiz do problema. Então se o seu filho, você já pegou o seu filho numa mentirinha pequena, vai lá e senta, conversa num nível em que seu filho entenda, dependendo da idade dele, né? E como você comunica valores e regras em casa, né? É muito importante isso, eu falo que comunicação sempre começa, né? O cerne, a origem de um bom relacionamento dentro de casa, de uma boa comunicação, de uma comunicação assertiva, clara, né? De que seja efetiva, ela começa através das regras que essa casa tem. E eu sempre falo isso, não importa qual seja a regra da sua casa, que pode ser uma regra maluca, pode ser uma regra que os filhos vão dormir meia-noite e não importa. Mas é a regra da sua casa. Porque essas regras, elas balizam todo o seu discurso, balizam aquilo que é possível e que não é possível, balizam aquilo que é permitido e não é permitido. Então, você ter bem definido, seja você mãe solo, pai solo, você com seu cônjuge, com seu parceiro, sua parceira, não importa. Vocês definirem quais são os valores base daquela casa e as regras daquela casa ajudam muito na hora de você enfrentar uma situação de pequena ou grande mentira do seu filho, ok? Então, assim, isso já são reflexões, né, que a gente traz para você começar a repensar porque seu filho está mentindo. Na sua casa, você é extremamente rigoroso? Seu filho tem medo de você? Porque respeito é uma coisa, gente, e medo é outra. O seu filho não pode sentir medo de você. Ele tem que sentir respeito por você. Você tem que criar esse clima de hierarquia. Você é o adulto da relação, né? Mas é de uma forma respeitosa. Você tem que conquistar o respeito dos seus filhos através da sua postura firme, porém gentil, ok? Jamais autoritário, tá? Porque o autoritarismo faz com que os filhos se fechem cada vez mais e assim vão viver um mundo paralelo e uma vida de mentiras, gente. O autoritarismo hoje, ser um pai bravo, uma mãe brava, ou ter aquelas reações enérgicas, fora de controle, vão resultar em mentiras, depois não leve sustos, né? Eu mesma posso compartilhar com vocês experiências que eu passei por ter tido um pai muito bravo. Muitas vezes, sim, eu ocultava, meu pai não sabia o que acontecia na minha vida porque eu tinha medo da reação dele. Então, não pode haver esse clima no ambiente familiar, porque, consequentemente, cada vez mais o seu filho vai mentir para você, ok? Medo do julgamento. Né? Os filhos sempre têm medo do julgamento dos pais, eles querem ser bem vistos, eles querem ser aprovados pelos pais, e se eles cometem erros, eles têm que saber que eles podem ser perdoados, que errar faz parte, e que eles podem recomeçar, e que eles podem reconstruir, e que não é porque eles erraram uma vez que eles vão perder a confiança dos pais para sempre, né? Então a gente tem que estar sempre, até mesmo sendo repetitivo, né? Buscando sempre reconquistar esse vínculo para que os filhos
filhos confiem as coisas para os pais. Gente, é óbvio que a fase da adolescência, e aqui eu fui adolescente, e tenho filhos adolescentes, tem coisinha, nem tudo teu filho vai contar pra você, e tudo bem, uma coisa é omitir, nem tudo seu filho vai querer contar pra você, vai se sentir à vontade, algumas intimidades, isso existe em qualquer tipo de relação, até mesmo no relacionamento conjugal, que é extremamente saudável, aberto, onde se fala tudo, tem certas coisinhas que são nossas, e totalmente nossas, não é sobre isso que eu tô falando, seu filho não é obrigado a falar dos sentimentos mais íntimos deles, ou de alguns acontecimentos mais íntimos da vida. Não, se isso acontecer de uma forma natural, maravilha, mas existe também esse limite de, tudo bem, ok, isso não é mentira, tá bom? E principalmente, criar esse ambiente de diálogo, né, o quanto você trabalhou, vem trabalhando, se esforça e se dedica para construir esse ambiente de diálogo em casa. E eu falo para vocês que recentemente, vou até ler uma pesquisa aqui que saiu na Canguru News, tá? No site da Canguru News, eu tô lendo aqui no meu computador, sobre um pesquisador, Hugo Monteiro Ferreira, tá? Ele é um pesquisador, e ele fez uma pesquisa, olha só, com jovens de 11 a 18 anos que passam cerca de 6 horas por dia dentro do quarto, gente, normalmente conectados nas redes sociais. Esses adolescentes, eles vivem mundos paralelos que muitas vezes os pais desconhecem, e por isso muitas vezes omitem, mentem, e os pais tomam grandes sustos. Isso tem uma tendência, segundo o pesquisador, a acontecer mais em famílias mais bem posicionadas socialmente. Então, quanto maior o grau social, mais a recorrência desse tipo de situações, ok? Isso é um tema muito importante, tá? Agora, vamos lá. Como mudar isso? Né? Como mudar essa cultura da mentira? Como mudar essa dinâmica familiar do filho que mente para os pais, do filho que esconde dos pais? Como que a gente começa? Quais são os primeiros passos para isso? A primeira coisa, gente, é verbalizando, né? Eu sou uma pessoa de comunicação, verbalize. Mentir não é bom. Mentir nunca dá certo no final. Mentir pode dar certo hoje, mas amanhã ou pode te prejudicar, ou pode te trazer um sentimento de remorso e culpa, que você vai carregar para o resto da sua vida, e que isso vai te fazer mal. Isso vai acabar impactando na formação do seu caráter. É bom conversar com os filhos, gente, que nem adultos, desde pequenos. Eu vejo muito o pessoal acompanhando a pequena Alice aí da Morgana Seco, gente. E todo mundo fica muito abismado, né, com a postura da Alice. Eu também, né, é impressionante a forma como ela se comunica. Mas vocês já prestaram atenção na forma como a Morgana se comunica com ela? Ela não fica falando com ela... Não! Ela conversa com ela com uma postura de adulta. Claro que de acordo com a idade, né, tanto os temas, mas ela provoca a conversa o tempo todo com a filha, o diálogo, mesmo que com a câmera por trás, mas de uma forma adulta. Assim, de uma forma madura, né? Encarando o que a filha fala e o que ela tem para falar para a filha com uma postura madura. Então isso é muito importante. Como você vem verbalizando as questões que envolvem, sobre o que os filhos mentem mais para os pais, né? Quais são as maiores mentiras? Bebeu escondido, fumou escondido, foi pra balada escondido, mente sobre escola, nota, de repente você é chamado pelo professor, acha que teu filho tá indo bem, olha, teu filho fez isso na escola, você toma um susto, quase cai para trás, né? Tem vários tipos de mentiras, né? A gente tem que falar sobre esses temas que a gente já sabe que a gente tem medo de tocar, a gente já sabe, namoro escondido, né? Então são temas que a gente já tem que trazer, sabendo que eles podem se tornar amanhã uma mentira. Então tem que abrir caminhos para esses temas, né? Sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre sexo, sobre prevenção, sobre tudo, sobre relacionamento social, sobre escola, tudo, né? E eu, como uma grande defensora da contação de histórias, não posso deixar de usar como uma ferramenta no combate ao ambiente de mentiras, à cultura de mentira dos filhos, a contação de histórias. Olha uma coisa que pode causar um impacto muito bom na mente dos teus filhos, gente. Contem histórias de pessoas que tiveram a sua reputação manchada, a sua vida completamente destruída, estraçalhada, porque mentiram. Olha só.
E não faltam histórias. Isso não é falar mal de alguém, mas é mostrar com exemplos vivos as consequências que uma vida de mentiras pode trazer para uma pessoa. Sabe por quê? Porque os jovens, um pouquinho de neurociência aqui, né? Quanto tempo leva para que o cérebro de uma pessoa esteja completamente formado? Acreditem se quiser, é só a partir dos 21, 22, às vezes 23 anos de idade que o cérebro se forma totalmente, né? Então, a gente pode dar por certo que os nossos filhos entendem o que significa consequências, mas nem sempre eles entendem isso. E a gente falar sobre as consequências de mentiras, que é a reputação, trazer conceitos e referências, isso é muito importante para eles pensarem mais antes de mentir, antes de decidirem mentir. Por quê? Porque a gente vive tomando decisões e fazendo escolhas, os nossos filhos e nós, o tempo todo. Porém, nós, os adultos da relação, já temos o nosso cérebro formado. Ok? Com todos os nossos traumas, com todos os nossos erros do passado. Mas os nossos filhos, até os seus 20 e poucos anos, ainda estão com o cérebro em formação, ou seja, ainda não possuem total capacidade de tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas. E nós, como educadores, temos a responsabilidade de ajudá-los nessa tarefa. Ok? Sendo reais, verbalizando, encarando temas espinhosos de frente. E quanto mais fechadas as comunidades que você vive, mais difícil é encarar os temas espinhosos, né? Porque todo mundo quer parecer uma família feliz, porque todo mundo quer varrer os temas espinhosos para debaixo do tapete, mas a conta chega, gente. Um dia a conta chega, e a conta chega muito grande. Deixa eu ver meu tempo aqui. Eu tenho mais 10 minutinhos com vocês. Por favor, se vocês quiserem trazer alguma pergunta, né? E aí eu quero trazer agora uma outra resposta para vocês, ok? Trouxe aqui alguns insights, né? De por que seu filho mente, de como prevenir, algumas ferramentas de como prevenir a mentira. Mas, e agora seu filho mentiu? Você que está aí me assistindo, o seu filho já mentiu para você, ok? Como reagir? Peguei drogas no quarto do meu filho. Fui chamado na escola e de repente descobri que meu filho não fez lição e que tirou 0 na prova há 3 meses. Sustos. Aqueles sustos que os pais tomam, né? Ou você pegou seu pequeno filho, aquele filho pequeno, aquele filho menor, numa pequena mentira. Então, o seu filho menor eu já falei no começo um pouquinho, né? Você desce com muita calma, gente. Lembrando que a mentira é uma consequência. A mentira é uma consequência e nós temos responsabilidade sobre a mentira que os nossos filhos contam para nós. Não podemos tirar o nosso corpo fora. Nós temos que repensar a nossa postura, seja a nossa postura frente às nossas mentiras, as mentiras que a gente conta, seja a postura frente ao nosso papel hierárquico e de educador dentro de casa, ok? Então isso aqui, pensando nisso, o seu filho pequeno já mentiu, então nós vamos manter a calma, entender que isso é uma consequência e nós vamos buscar entender o motivo pelo qual aquela criança mentiu para você e explicar para ela que mentir não é bonito, que isso deixa a gente triste. Com uma criança pequena. Filhinho, mamãe fica muito triste quando você mente, sabia que me dá tristeza? Porque não precisa, você pode confiar em mim. Eu não vou ficar brava e nervosa. Qualquer coisa que acontecer, a gente vai conversar a respeito. Fala isso pro seu filho. Verbaliza o que você pensa, né? Se você pensa que você não vai ficar nervosa e que, puxa, meu filho podia ter contado isso pra mim porque eu não ia explodir, fala pra ele não sabe disso. Criança, pré-adolescente tem uma imaginação muito fértil, gente. A gente não tem noção de onde chega a imaginação deles, né? E como eles enxergam a gente também. A gente não tem uma visão clara de como os nossos filhos nos veem, né? Então é importante a gente buscar o tempo todo essa troca de uma forma firme, mas muito gentil também, entendendo a nossa responsabilidade dupla como educador e a nossa responsabilidade naquele evento que aconteceu, ok? Agora, o seu filho adolescente mentiu, o seu filho jovem adulto mentiu. Como reagir? Primeiro, olha, eu sei, eu sou uma pessoa super emotiva, eu sou uma pessoa inflamada e eu entendo. Quando a gente pega um adolescente numa mentira,
automaticamente a gente quer explodir. Tem uma pergunta aqui da doutora Cris, né? Fala um pouquinho sobre o que fazer quando a criança pequenamente, constantemente não se arrepende em parar de mentir. A gente tem que mostrar para ela, Cris, que essa mentira traz uma consequência. Então, ela não conseguiu parar de mentir, ela vai ter perdas. A mentira, ela tem que trazer uma consequência para a vida daquela criança, né? Então, assim, você está verbalizando, isso não está adiantando, não tem problema você mostrar para aquela criança que você está chateado com ela. Uma criança de 3, 4, 5 anos, você pode sim ficar sem falar com ela por um dia, ficar com a cara mais fechada. Mamãe, você tá brava comigo? Não, mamãe está muito chateada. Me doeu muito a sua mentira. Olha, filha, nós não vamos fazer esse passeio amanhã porque a minha mãe não está no clima de fazer um passeio depois dessa mentira que você contou. Não como um castigo, mas como uma consequência. Tá bom, Cris? Então, assim, depois eu posso trazer um pouquinho mais, em meia hora eu não consigo falar sobre tudo, eu tenho mais 5 minutos. Mas já são insights que você pode utilizar. Tem que ter consequências, não castigos, mas consequências. E que podem estar expressados na sua expressão facial, na sua postura e até em impactos em combinados que você tem com seus filhos, ok? Um jovem adulto, um adolescente mentiu, né, foi pra balada, não, você não sabia, pegou dinheiro da sua carteira e você notou, bebeu sem a sua permissão, né, o que fazer? Explodir? Não. Você pode ter certeza que essa mentira é fruto de um conflito interno muito intenso desse adolescente. Vamos lá, do 0 a 8 anos, a criança está no período crítico, formando 1000 conexões neuronais, né, assim, borbulhando. Depois dos 8, 9 anos, existe um corte dessas conexões, aquelas conexões param de borbulhar, né, e depois vem aquele borbulho, efervescência dos hormônios. Então, o adolescente, você já foi adolescente, eu já fui adolescente, a gente sabe o que é ser adolescente, a gente é conflitante, são 1000 conflitos. No mundo que a gente vive hoje, autoestima, autoimagem, né, um mundo aí que exige que você tenha sucesso, que você seja bonito, ou que você se aceite. Às vezes você não quer se aceitar, hoje a gente vive num mundo que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, mas às vezes você não se aceita do jeito que você é e você se... Olha que louco, né? É muito conflito. Então, aquele adolescente está vivendo 1000 conflitos. Você já tem que entrar com essa mentalidade para não explodir, porque a explosão não leva a lugar nenhum. A conversa séria, sim. A conversa madura, quando você está mais tranquilo, sim. E foco na solução. Não foca no problema, foca na solução. Ele mentiu, já aconteceu, você não vai mudar a mentira. Como nós vamos focar agora na solução dessa mentira? Essa mentira agora ela tem que ser solucionada, porque ela vai trazer consequências, ok? Então, quais são os novos combinados? Pergunte para o seu filho primeiro por que você acredita, não aquele porquê. Olha, o tom de voz, gente. A leitura corporal, né? A forma como a gente fala, não só verbaliza, ela é muito importante. O nosso corpo fala, o nosso olhar fala, né? Então, filho, eu quero entender por que você mentiu. O que levou você a mentir? Você ficou com medo da minha reação? Você acreditou que você ia receber um castigo? Você queria muito fazer aquilo e tinha certeza que pelas regras da casa isso não seria permitido? E aí daí, gente, entender aonde você tem que explicar melhor a origem daquela regra que foi definida, o porquê, os valores, entender a natureza do seu filho que talvez não se encaixe 100% dentro daquela regra e talvez você precise sim flexibilizar. Se ele mentiu desrespeitando as regras de um outro ambiente, ele tem que entender que existem fases e momentos na vida em que a gente não vai fazer aquilo que a gente quer porque a gente está dentro de certos ambientes, né? Mas enfim, a gente pertence a uma sociedade, né, e dentro dessa sociedade a gente pertence a certos grupos, e em certos grupos certas coisas não são permitidas, e se você quer fazer parte daquele grupo, isso não é permitido. A sua família, né, para tudo existe o limite. Olha, eu vou ceder, tudo bem, né, isso aqui tá difícil para você, vamos ceder até aqui, mas esse é o teto, esse é o limite. Gente, eu não vou conseguir em meia hora, tenho mais 2 minutinhos, falar tudo que eu preciso. Por isso que a gente ainda vai fazer muitos encontros, inclusive sobre esse tema. Se esse tema trouxe mais questionamentos para vocês,
me mandem directs, eu vou respondendo para vocês, eu vou fazendo caixinhas de pergunta, eu vou respondendo para vocês no privado, e fica a minha super sugestão para vocês comprarem o meu livro, Como Educar Se Não Sei Me Comunicar, porque eu trago todas essas questões. De novo, a mentira ela é uma consequência da falta da cultura do diálogo, da falta da cultura da regra, de uma revisão dos pais sobre a forma que eles se comunicam com os filhos, a forma que eles comunicam os valores da casa, a forma que eles comunicam as regras da casa. Muitas vezes se perdem também no dia a dia, nessa rotina, nessas cobranças. Nós pais, né, temos aí tantas responsabilidades e cobranças e queremos oferecer o melhor para os nossos filhos, e aí às vezes a gente fica dando tudo, paga a melhor escola, tá no melhor clube, faz as melhores viagens, aprendeu inglês, foi estudar um tempo fora no exterior, tem o melhor tênis, o melhor celular. Puxa, filho, por que você mentiu para mim? Porque não é o que você me dá materialmente, pai e mãe, que vai formar o meu caráter. O que você me dá materialmente, às vezes impacta até negativamente na formação do meu caráter. É o que você me ensina com o seu exemplo, com o seu diálogo, com a sua postura de vida, com a sua firmeza e gentileza, com o seu papel de educador. É esse o maior presente que você pode dar para o seu filho. Esse é o que você pode dar para o seu filho de melhor é uma boa educação. E se você não se empoderar dessa função educadora, aprender sobre ela, se desenvolver nela, gente, você não tem ferramentas para encarar esse tipo de situação. E a mentira é uma situação desgastante, é uma situação frustrante para todo mundo. A mentira destrói. Então vamos lá juntos nessa corrente, nessa rede de apoio, nós estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado desse piloto Almoço com Estela, que eu tenha aí trazido um pouquinho de sabedoria, de conhecimento, de ferramentas de comunicação, e eu espero vocês dia 14 de setembro, 12:30, aqui no meu Instagram, para mais um Almoço com Estela, trazendo mais um tema